Vós sois o sal da terra. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Hoje eu quero passar algo muito perigoso que está acontecendo em vários lugares do mundo. Fica com a gente, nos curta e compartilha esse vídeo. Mateus 5,13 diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Irmãos, o que está acontecendo? Está acontecendo que os cristãos estão deixando de ser e agir como sal da terra. Nós precisamos trazer sabor para a vida das pessoas, não sabor. Sabor verdadeiro. Qual sabor? Sabor de Cristo Jesus. Mas acontece que os cristãos estão vivendo um tempo onde eles estão extremamente acomodados. As igrejas estão completamente apagadas. Estão cheios, como diz o pastor que está aqui do meu lado, estão cheios de mestre, pero não temos mais profetas, não se tem mais a busca pelo Espírito Santo, e sem o Espírito Santo as pessoas estão completamente sem discernimento para entender o que é bom e o que é ruim. Além disso, estamos vivendo cada dia mais um tempo onde as pessoas, elas querem brilhar mais, elas estão vivendo uma competição onde elas estão querendo brilhar mais do que o próprio Senhor Jesus. Eu quero falar para vocês que nós estamos vivendo dias perigosos, tempos perigosos. Tenho visto que muitas pessoas têm buscado primeiro ajuda em outras coisas e depois ajuda em Deus. Temos visto também a passividade, a maldade de muitos cristãos, a preocupação de estar nas redes sociais julgando o trabalho do outro, ao invés de cada um fazer o seu trabalho para atrair mais cristãos para Jesus, para dentro das suas igrejas, e para que essas pessoas não venham ser tocadas por conta dos escândalos que têm acontecido no mundo. A falta da atitude de muitos cristãos, e por estar perdendo muito tempo em estar questionando atitudes de outros irmãos, está fazendo com que haja um grande avivamento satânico. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão dizer: está amarrado, o sangue de Jesus tem poder. Sim, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. Tem poder, mas quando nós não vivemos isso, quando nós somente falamos isso, ele passa a ser como um mantra, e isso não vai resolver. Nós precisamos estar alinhados com o Espírito Santo, alinhados com o Senhor. Temos que estar na mesma sintonia do que aquilo que acontece no céu, para podermos agir aqui na terra. Mas isso não está acontecendo no mundo atual. E muitas das pessoas estão se calando, e isso eu vou falar com todos os líderes religiosos. Há muitos líderes religiosos que estão com medo de predicar a palavra do Senhor, de pregar a palavra do Senhor. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas, porque as pessoas precisam receber uma palavra doce. As pessoas hoje em dia, elas não querem consertar as suas vidas, elas não aceitam ir para uma igreja e ser corrigidas, ou seja, elas montam os seus próprios grupos, elas montam suas próprias organizações religiosas, aonde elas estão levando palavras calmas, doces, palavras que não vão ferir ninguém. E eu não vejo um Cristo que pregou suavemente. Eu vejo um Cristo que era amor, mas que ele pregava realmente aquilo que necessitava ser pregado para que as pessoas viessem cambiar as suas atitudes. E hoje em dia não se tem mais essa preocupação dentro das igrejas. Enquanto muitos estão se acomodando, o reino das trevas está avançando. Sim, irmãos, todos estão dizendo que o mundo está perdido. Essa é a maior frase que nós ouvimos: o mundo está perdido. Mas eu faço uma outra pergunta em cima dessa pergunta: aonde está a igreja do Senhor diante desse mundo que está perdido? Em Efésios 5,14 diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Há muitas pessoas que estão dormindo espiritualmente. Hoje o que nós vemos? Nós vemos um povo que só vai para a igreja como no tempo de Jesus. Muitas das pessoas caminhavam Jesus não pela palavra, caminhavam com Jesus não porque ele era a luz do mundo, mas porque ele dava alimento. E muitas das pessoas hoje vão para a igreja porque tem um bom alimento, porque tem uma festa, porque tem uma confraternização. Se não tiver isso, as pessoas não sabem mais o que é ir para uma igreja somente para orar e ter intimidade com Deus. Se a igreja não ocupar o território com oração e intercessão, o que vai acontecer? Vai o inimigo encontrar brechas, e encontrando brechas ele vai trazer trevas, ele vai trazer confusão, ele vai trazer destruição.
Olha só, Isaías 62 declara, porque eis que as trevas cobrem a terra. Nós precisamos estar cheios da luz. E para estarmos cheios da luz, precisamos estar em comunhão, precisamos estar em oração, precisamos estar em constante busca e intercessão. Será que o inimigo está vendo glória sobre a tua vida? O problema não é que o diabo está trabalhando, não. Essa é a função do diabo. O problema é que muitos cristãos estão como? Estão parados. Concorda comigo, pastor? Estão parados, totalmente parados, e não querem avançar. Não querem Não querer avançar. é pior ainda. Esse é o pior. E no livro de Santiago 4:7 diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. As pessoas não estão se sujeitando a Deus. As pessoas não se sujeitam aos líderes. As pessoas não se sujeitam àqueles que estão acima. Irmãos, se uma pessoa não se sujeita àquele que está acima dele aqui na terra, como vai se sujeitar a Deus que está no céu, que não consegue ver? Mas aí eu te pergunto, como é que fica a nossa atitude diante disso? Como vencer sem posicionamento, irmãos? Não tem mais posicionamento, a igreja não está mais se posicionando. Os maiores escândalos estão acontecendo, não é no mundo das trevas, que as maiores confusões estão acontecendo onde? Dentro das igrejas. E aí eu te pergunto, por que que muitas pessoas não se achegam à igreja? Por que que muitos dos seus familiares até hoje não se converteram? Por que muitos dos seus amigos não conseguem acompanhar a tua vida espiritual? Porque não estão vendo em você um posicionamento. Tem pessoas que ao invés de trazer pessoas para a igreja, elas afastam pessoas da igreja, porque nem elas conseguem viver em comunhão uns com os outros. Vejo todo mundo falando que quer um verdadeiro avivamento. Avivamento não é uma noite de emoção. Avivamento não é uma noite de adoração. Avivamento é quando começa a transformar as coisas numa cidade, num bairro, até mesmo dentro da tua casa. Quando o avivamento vem, a tua casa começa a fluir de uma maneira especial. O teu bairro começa a acontecer coisas inesperadas, como por exemplo, aquela bodega que estava sempre aberta, cheia de pessoas borrachas ali, ela não vai existir mais. Aquele prostíbulo, ele vai simplesmente se fechar. Os drogados vão diminuir ou até sumir. Mas tem algo muito mais importante. Quando tem o verdadeiro avivamento, não se abre terreiros, não se abre locais de adoração ao inimigo. Eu vou deixar um vídeo a seguir para que você veja o que está acontecendo, especialmente no Brasil. Eu já vi isso se passando no Rio Grande do Sul. E hoje, por mais espanto que passo, é que no Ceará também se levantou algo que você vai ver no vídeo a seguir. Mas o que nós precisaríamos fazer, a igreja precisaria provocar um verdadeiro avivamento. Mas como avivar um povo que está morto? Como avivar um povo que está apagado? Como avivar um povo que não quer nada com Deus? Como vai se avivar um povo que tem hora, dia certo para ir para a igreja? E mais do que isso, ele acha um fardo para ele. É impossível. Enquanto você, cristão, estiver apagado, enquanto você, igreja, estiver acomodada, a culpa desse crescimento, desse avivamento satânico é de cada um daquele que não quer fazer mais para Jesus. Estamos realmente vivendo um tempo onde nós precisamos nos levantar com autoridade, sem medo de falar. Nós precisamos levantar com ousadia, sem medo de avançar. E nós precisamos orar, mesmo quando as lutas e as adversidades vêm. Nós precisamos, sim, avivarmos primeiro dentro de nós, para que outras pessoas sejam avivadas. Ao contrário disso, cada dia mais vai se passar o que está no vídeo a seguir. Espero que eu possa ter te ajudado. Se eu te ajudei, compartilhe esse vídeo. E se eu não te ajudei, compartilhe com alguém. Talvez você não necessite, porque você está perfeitamente alinhado com o Senhor. Mas outras pessoas precisam se alinhar. Que Deus abençoe essa vida, fique na paz. E se precisar, chama aí a missionária Estela, que por onde Deus tem me levado, Deus tem feito coisas grandes. E tenho certeza que na tua vida também fará. Fique na bênção. Shalom, shalom. Essa estátua, ela é a maior estátua do diabo no mundo, certo? Eu procurei me informar e a maior imagem do diabo no mundo foi construída por mim, Mãe Rainha das Trevas. O valor que eu gastei para levantar essa imagem, eu gastei mais de 100 mil reais. O diabo, dentro da minha religião, ele também significa a trindade satânica, né? Senhor Belzebu, Senhor Lucifer e Senhor Satanás. Então nós podemos, né, falar um nome só para nós podermos reverenciar a trindade satânica. E esse nome é o diabo.